Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham agora através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação e posteriormente pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e que a luz do Altíssimo esteja sobre nós em mais uma noite que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre amado. Guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai, que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar, com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quando aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daquele que te segue na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação, na miséria em que lhes vergastam as horas e lhe crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. E abraçando o próprio dever, com que sendo a expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Emmanuel. Então, nessa noite, com alegria, que nesse momento serenemos os nossos corações, a nossa mente, para que possamos aproveitar esse momento de luz, esse momento de aprendizado aqui no nosso planeta Terra, e assim rumo ao progresso, né? Rumo ao progresso espiritual. E nessa noite de hoje, para nossa reflexão, nós estamos recebendo com alegria a nossa querida companheira Leonora Lobo. Não reside mais na nossa Piracicaba, mas está conosco em pensamento, em coração, e veio nos prestigiar, nos honrar com seus ensinamentos de hoje à noite, trazendo, né, como tema, que eu acabei de perder aqui, Leonora, você pode me ajudar, que eu acabei de tirar. O que é o contrário da morte? O que é o contrário da morte? Então, que ela seja amparada, iluminada e seja bem-vinda, querida Leonora. Opa, deixa eu ligar esse mocinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês de estarem aqui, usando um tempo precioso da vida de vocês para a gente poder trocar figurinhas, né? Então, para começar, eu coloquei essa questão que queria que vocês me falassem o que é o contrário da morte. Quem quiser, levanta a mão aí e fala. A vida.
a vida. O que mais que vocês acham? Vocês concordam que o contrário da morte é a vida? Quem não concorda, levanta a mão e fala outra coisa. Fale. Porque na verdade não existe morte. Nós damos o nome de morte para comparar a vida. Quando você desencarna, você continua. Tá, mas eu estou falando da morte de um corpo físico e que vai existir. Qual é o contrário de morte? Eu gosto de fazer essa pergunta porque sempre a resposta vem como a dele. É a vida. Não, gente. O contrário de morte é nascimento. Você nasce e depois você morre, em termos de corpo físico. Claro que muitos de nós somos espíritos antigos, que já tivemos 395 encarnações, a gente já foi mineral, a gente já foi vegetal, a gente já foi animal e estamos aqui. Porém, o contrário de morte não é vida. Vida não tem contrário. Vida é o que acontece entre o espaço do nascimento e o espaço do seu desencarne. Então, eu posso estar voltando novamente, ou nesse planeta, se eu merecer, né? Porque o planeta Terra está passando para o planeta de regeneração. Se eu não merecer, eu vou para qualquer um outro de provas e expiações de novo. Porém, o que eu tenho entre o dia que eu nasço e o dia que esse meu corpo fica aqui é que se chama vida. Vida não tem contrário. E aí, eu quero que cada um de nós possamos começar a refletir o que eu estou fazendo com esse meu tempo de vida. Porque todo santo dia é depositado na nossa conta da vida 24 horas. Todo santo dia. Não importa se é homem, mulher, branco, preto, alto, baixo, não importa. Para todos nós é depositado 24 horas. E que é um depósito que você não consegue acumular. Não dá para falar, eu vou guardar numa caixinha, daí depois de um tempo, o que eu vou fazer? Eu uso aquilo que eu guardei na poupança, eu uso. Não, gente, não usou bem, sinto dizer. Acabou. E aí, eu começo a pensar que qual é uma das formas importantes da gente olhar para o nosso tempo. Porque o tempo, ele não volta. O tempo, ele não dá replay. Ele vai passando. Eu posso ficar, ai gente, eu estou cansado, então eu vou ficar o fim de semana fazendo uma maratona de séries da Netflix. É gostoso? É gostoso. Mas o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou funcionando que nem uma caixinha que eu fico de boquinha aberta assim e ficam depositando coisas. O que isso está me acrescentando? No que eu estou crescendo? Como disse a Glória, todos os dias a gente tem a chance de se melhorar. Nos é dado em cada encarnação a oportunidade da gente corrigir algumas coisas que a gente não conseguiu na anterior. E a nossa doutrina, ela nos fala disso o tempo todo. Se a gente pegar as obras básicas do Kardec, o tempo todo ele fala disso. Para a gente não, ele não usa essa palavra, mas não desperdiçar. Desperdiçar o que a gente tem de mais precioso. Quando a gente está aqui, a gente às vezes pensa, vai ser para sempre, né? Então, se eu não faço isso hoje, eu faço amanhã. Se eu não dou conta disso hoje, depois eu faço. Muitas vezes esse depois não chega. E não chega por quê? Porque eu gosto sempre de pensar que o nosso Pai Celestial nos manda o que é necessário. E muitas vezes ele nos chama de volta meio assim, olha, como você não está aproveitando bem, então volta aqui, você dá uma nova amadurecida para poder voltar. E nesse movimento, eu fiquei pensando numa coisa que para mim é das mais importantes nessa nossa encarnação. É a gratidão. Só que hoje, gratidão é uma palavra extremamente utilizada.
É um tal de você ver em final de mensagem, o pessoal põe hashtag gratidão, não sei o que lá, gratidão. Mas, de fato, o que é gratidão? Quais são os efeitos da gratidão sobre o nosso corpo físico e nosso corpo mental, nosso cérebro de maneira especial? E como consequência disso, quais são os efeitos da gratidão na nossa mente e no nosso comportamento? Voltando para o quanto essa palavra tem sido banalizada nos dias de hoje, eu gosto de associar também o quanto a palavra felicidade também foi banalizada. Na Grécia Antiga, essa palavra felicidade era uma coisa muito séria, envolvia conceitos e reflexões profundas. Hoje tem gente que até fala, a gente compra felicidade no shopping. Podemos dizer algo semelhante hoje com relação à gratidão. Há pessoas que utilizam sim essa palavra em situações corriqueiras, mais ou menos como quando a gente encontra alguém que fala assim, nossa, como é que você tá? Mas se você desandar a falar como você tá, a pessoa tampa os ouvidos porque ela não quer saber. Aquilo está sendo falado como o quê? Um protocolo social. Encontrei com agora, tem que perguntar para ela como ela tá, mas eu não quero nem saber. Isso a gente põe no piloto automático. Quando eu falo de gratidão, eu não estou falando de piloto automático. Hoje é muito comum, às vezes, a gente ouvir pessoas ou lerem mensagens, porque hoje a gente troca mensagens o dia inteiro. Gratidão, gratidão. Só que será que de fato elas estão gratas? Eu quero que a gente possa refletir um pouco qual é o real sentido dessa palavra. Então vamos lá. O que é gratidão? Nós podemos dizer que é um sentimento, uma emoção, uma consciência racional e que também vai influenciar no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. A forma mais comum da gente definir gratidão e que a gente acaba encontrando nos dicionários ou nas falas filosóficas ou psicológicas que é uma linguagem positiva e o mais comum é um reconhecimento de elementos na nossa vida que são muito importantes, que podem ser conquistas do passado ou algo que você está vivendo no presente. Ou talvez um momento esporádico na nossa vida, dentro de uma relação, dentro de algum acontecimento pessoal ou profissional. Ou seja, nessas definições, gratidão sempre vai envolver o reconhecimento do valor de alguma coisa na nossa vida que mereça esse reconhecimento, que merecem essa nossa energia positiva para isso. Energia no sentido cognitivo da nossa atenção, ou seja, eu coloco como foco, como atenção naquilo, né? Atenção e energia que a gente dedica a um estímulo, ou seja, quando falamos de gratidão, nós estamos falando do uso dessa energia deslocada, focada para aquilo que a gente acredita que tem valor. Então, por isso, a gente dá atenção para o que merece. Basicamente, eu fui atrás de um neurologista que tem umas coisas muito legais e ele fala, para ele existem 3 tipos de gratidão. O primeiro, essa gratidão que eu já falei, automática. Você liga o piloto automático, como um protocolo social. Uma linguagem que a gente usa muito a palavra, mas verdadeiramente nós não estamos experimentando esse sentimento de dar valor, de valorizar. É só uma aparência, é só aquela coisa da boca para fora. Eu falo que é algo vazio, é como eu brinco quando a gente se maquia. Você
quer tampar as rugas, os buraquinhos, as manchas. Legal isso. Mas isso não tira de mim as rugas, as manchas, as marcas. Não é porque eu maquiei que tirou. Aquilo continua lá. Ou seja, é só cosmético. Então, às vezes, a gente usa a gratidão como cosmético, para sair bonito na foto, né? Como dizem os adolescentes, para sair bonito na fita. Existe um segundo tipo de gratidão, que é a gratidão que ocorre em momentos intensos e pontuais, né? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu fico muito grata quando eu consigo me curar de uma doença. Eu fico muito grato quando eu entro naquela faculdade que eu tanto queria. Quando eu consigo aquele emprego dos sonhos. Ou seja, ou quando eu recebo a visita inesperada de alguém que eu amo muito e de repente aparece. Esses são realmente motivos de reconhecimento do valor de gratidão. Ou, por exemplo, quando nasceu meu neto, eu fiquei super feliz. Porém, são momentos, são espaços na nossa vida que mexem com a gente de uma forma emocional, afetiva, que entra um elemento cognitivo do nosso pensamento, fica na nossa memória, porém fica lá no passado e muitas vezes a gente usa isso como momentos de ruptura. O que eu estou chamando de momentos de ruptura? Acontece aquilo, aquele momento passou, a gente deixa ela lá, guardadinho. É algo que eu chamaria de gratidão passiva. Ela acontece, eu não fiz nada para ela acontecer. Posso até ter feito alguns esforços, mas ela aconteceu. E eu fico muito com foco do presente, mas não olho o que isso vai alterar o meu comportamento, o que isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente desfoca. Porém, existe o terceiro tipo de gratidão, que é nesse que eu quero que a gente pare para pensar, que eu vou chamar de gratidão ativa, que é uma parte do investimento da nossa energia por uma escolha deliberada. Eu escolho ser grato. O que eu estou falando? Eu escolho adotar essa postura de estar dando valor para as coisas que merecem valor na minha vida, né? Não é esperar momentos pontuais, mas me esforçar todos os dias, cotidianamente, e encontrar motivos e valores nas coisas que eu tenho no dia a dia. Às vezes a gente fala, puxa, mas hoje eu vou ser grata do quê? Fez calor? Porque a gente reclama de tudo, porque fez calor, porque choveu, porque fez sol, porque fez sol, né? É nós aprendermos a escolher um tempo do nosso dia e depositar energia em cima disso para reconhecer o valor das coisas que fizeram parte do meu dia, das minhas relações, das minhas conquistas, coisas que merecem ser valorizadas. Quantos de nós pode levantar a mão aqui e falar, eu faço isso todo dia? Eu, particularmente, eu falo que eu tenho feito isso de um tempo para cá, quando essa ficha caiu para mim, que é investir minutos e energia de mim para reconhecer o que de fato merece esse reconhecimento. Porque se eu não me disciplinar, e aí eu lembro de uma fala do Emmanuel, quando o Chico perguntou para ele o que é importante na vida. O que o Emmanuel falou? Disciplina. O que mais? Disciplina. O que mais? Disciplina. O que o Emmanuel quis falar com isso? Que as coisas nós temos que conquistar pela nossa disciplina. Muitas vezes a gente se preocupa com a estética. Então eu vou conservar o meu corpício, faço ginástica, faço plástica, faço skimball. Porém, como é que eu vou conservar o que é mais importante, que é o que está dentro?
porque esse corpo vai ficar. Do mesmo jeito que ele chegou aqui, a única certeza que todos nós temos é que ele vai ficar. Esse corpo vai ficar. O que vai continuar? É o nosso espírito, que veio para cá, como a música que a gente canta dessa casa diz, para se lapidar. Nós somos diamantes. Só que diamante sem polimento, gente, sinto muito dizer. Ninguém fala que é diamante, porque ele não brilha, porque, né? Então, eu vou pedir para vocês agora, nós vamos fazer um exercício rapidinho, uns 10 segundos, mas eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos e pensarem no hoje, aqui e agora, que coisas da minha vida merecem valor, que coisas que aconteceram comigo que me tornaram uma pessoa melhor, que coisas que sem elas terem acontecido eu seria um pouquinho menor. Não estou falando de tamanho não, vocês estão vendo quanto que eu sou grande aqui, né? Mas eu estou falando desse menor que a gente veio aqui para poder crescer. Então vamos fechar os olhos e vamos centrar na respiração, deixar o ar entrar e sair, se perguntando: que coisas hoje merecem que eu olhe com essa gratidão ativa? Vamos estar trazendo para a nossa consciência isso. E aí, eu vou pedir para vocês voltarem, abrindo os olhos. E pode ser que tenham pessoas que tenham ficado até irritado com isso que eu fiz, né? Que fica irritado porque, poxa, meu amor, eu vim aqui para ouvir palestra, você vai ficar de boca fechada aí na frente, o que é isso? Vamos, traz conteúdo para mim. Tudo bem, não se cobrem por isso, mas percebam como está difícil. Quem passou por isso está olhando para dentro de si nesse exercício de, puxa, o que merece a minha gratidão, né? E quando eu estou falando de gratidão ativa, eu estou dizendo de algo que não pode ser vazio, aquela coisa automática, né? E hoje, baseada numa série de pesquisas neurológicas, se descobriram que os indivíduos que deliberadamente escolhem exercitar a gratidão de uma forma consciente têm transformações cerebrais. Não estou falando de achômetro, estou falando que a ciência veio comprovar algo que a nossa doutrina já fala, ó, mas que para as pessoas ficam assim, é blá blá blá, né? O que acontece no nosso cérebro? Foram feitas análises através da ressonância magnética. Quem aqui já fez ressonância sabe. Você entra naquele tubo que vai mapeando o teu cérebro. É como se ele fosse cortando o teu cérebro em fatias, né? E aí, as pessoas que fazem essa gratidão ativa, que dedicam um tempo do dia delas para serem gratas, tiveram como resultados ativação de estruturas mediais do córtex pré-frontal, que está aqui, ó. O que é esse córtex pré-frontal? Todos vocês já devem ter visto o desenho do cérebro. Parece umas minhoquinhas tudo enrugadinha, né? Aquele é o córtex pré-frontal. E a gente tem duas metades, a esquerda e a direita, e no meio tem uma divisão mesmo, né? Então eu estou falando nessa camada mais dessas coisas enrugadinhas do nosso cérebro. E o que significa essa estimulação desse córtex nessa altura? Significa que essas estruturas são as que envolvem a nossa sociabilidade, a nossa formação de laços sociais,
que nos ajudam a desenvolver a capacidade de empatia, ou seja, de eu entrar em contato com o outro, de eu conseguir perceber o que acontece com o outro, né? Essa capacidade da gente inverter os papéis, nos colocar no lugar do outro. Também está responsável pela interpretação, a gratidão como formação e fortalecimento das relações humanas. É fácil a gente olhar para isso. Quando você é grato, você se torna uma pessoa que as pessoas têm vontade de se aproximar. Você se torna uma pessoa mais leve. O outro se sente às vezes tranquilo de encontrar, se sente feliz de estar com essa pessoa. Em compensação, quando a gente não está envolvido nessa gratidão verdadeira, a gente começa a ficar mais rígido e eu brinco que vira um pouco um porco-espinho, né? A gente começa a ficar cheio de pontinhas. Ou seja, muitas vezes eu já tive muitas experiências na minha vida que eu falava, determinada pessoa até me irrita, porque essa pessoa é tão relaxada no sentido de tranquila. Ela também pode ser tranquila, porque não deve ter problema. Quando você chega perto, você descobre que não é isso. Problema todos nós temos, gente. Nós encarnamos aqui porque a gente está precisando evoluir. Você não veio a passeio. Só que as pessoas que sabem desenvolver a gratidão, elas acabam tendo essa atividade medial pré-frontal também regulada no que? Nas nossas regulações emocionais. É a capacidade que a gente vai ter de lidar com as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Eu duvido que alguém aqui possa levantar a mão e falar, eu nunca tive problema, eu nunca sofri uma perda. Duvido. Só que se eu vou desenvolvendo essas capacidades neurológicas em mim, eu vou reduzindo em mim o nível de estresse. Isso não significa que eu não vou ficar mexida com coisas, porém eu vou ter capacidade de reduzir esses níveis de estresse. Só que nós estamos falando dessa estrutura do córtex cerebral. Porém, outras estruturas cerebrais mais profundas, que ficam bem abaixo dessa camada enrugadinha do nosso cérebro, também ocorrem mudanças, que a gente chama de subcorticais. Uma delas é no hipotálamo. Lembra que o cérebro são duas metades assim, e aqui embaixo tem essa coisinha pequenininha, que não é tão pequenininha, que chama hipotálamo. Eles vão falar para mim, Leonora, por que você está falando todas essas coisas, né? O hipotálamo, ele é essencial na regulação dos nossos processos biológicos básicos, entre eles regulação do estresse. Se você reduz o nível do estresse, é porque teu hipotálamo está trabalhando de uma forma legal. Quem desenvolve essa gratidão ativa o hipotálamo e é uma pessoa que vai ter um nível de estresse muito mais baixo. Quando nós estamos estressados, nós fabricamos em nós aquele hormônio chamado cortisol. Eu brinco, se tiver algum médico aqui, vai querer me enforcar, porque eu falo o seguinte, cortisol é o hormônio que nos enferruja. Ele nos enferruja, literalmente. Porque quando ele entra, ele joga fora a endorfina. Ele joga fora a serotonina. E aí ele causa o quê? Irritabilidade e começa a nos oportunizar doenças. Então, veja só, a gente já está vendo que a gratidão ativa ajuda o hipotálamo para a gente estar fabricando menos cortisol. Ajuda também o nosso sistema dopaminérgico. O que é isso? Né? É outro palavrão? Não. Esse sistema envolve a mediação dos processos internos em nós, da motivação e do prazer. Ou seja,
com a experiência da nossa gratidão, nós vamos começar a aumentar o nosso nível de motivação. Motivação para quê? Para tudo. Para trabalho, para lazer, para os relacionamentos, para a alegria de viver. E também vai ser aumentado o nosso nível de prazer. Vocês já estão podendo concluir quantos benefícios a gratidão ativa traz para a nossa saúde corporal. Porém, vários estudos da psicologia mostram que o exercício da gratidão melhoram também a nossa qualidade de sono. Por quê? Quando você está mais, o nível de estresse mais baixo, quando você está mais tranquila, o que vai acontecer, gente? Eu vou poder desligar. O que é o sono? É o repouso necessário para o nosso corpo físico. Só que nós, da doutrina espírita, sabemos que é nesse momento que o nosso pré-espírito faz assim, tchum, e vai se encontrar com quem a gente estiver sintonizado. Esse negócio de só falar, nossa, eu vou me encontrar só com espíritos iluminados, eu gostaria que fosse assim. Mas eu posso falar para vocês por mim, não vou falar para cada um de vocês não. Não é sempre que acontece não. Quantas vezes a gente acorda de uns pesadelos, de umas coisas assim, por quê? Porque aquela frequência que eu estava continuou em mim. Porém, como é importante esses ensinamentos, porque aí nós vamos nos lapidando. Estudos psicológicos também mostraram que o exercício da gratidão ajuda no nosso sistema imunológico. Ou seja, a gente começa a ter menos infecção, a gente começa a ter mais energia. Então, às vezes você olha para aquela pessoa e fala, gente, mas ela nunca fica doente? E não fica. Não fica, aí cada um vem dar a razão, porque eu só como probiótico, porque eu não como carne, porque eu fico de ponta cabeça. Isso pode ser bom? Não vou falar que não seja, mas porque essa pessoa está se trabalhando, não está jogando fora a grande oportunidade que é viver, né? E que a gente sabe que se nós conseguirmos potencializando um nível de estresse mais baixo, nós estamos diminuindo e muito ter essas coisas de doenças cardiocirculatórias que estão tão comuns hoje em dia, pressão alta, infarto, AVC e vamos por aí afora, né? Fora a tão famosa depressão. Depressão